Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer aqui uma aula sobre triângulos. Olha só, nós temos aqui um triângulo que a gente chama em matemática triângulo qualquer, porque ele não tem um nome específico, né? Então a gente começa demarcando os vértices com uma letra maiúscula. Então aqui a gente tem o vértice A, o ponto A, o vértice B e o vértice C. Então, a gente vai chamar esses caras aqui de vértices. Vértices. E cada vértice, quando ele se encontra com o outro, nós temos os lados, que são segmentos de reta. Então, aqui a gente tem o lado AC, né? O lado CB e o lado BA, ou AB, tanto faz, né? Então, AC, CB e BA. Se inverter aqui a ordem também não tem problema. Esses são os lados, são essas partes aqui, beleza? Quando eu tenho um vértice e dois segmentos de reta ou duas semirretas, nós temos aqui um ângulo. Esse cara aqui de dentro a gente vai chamar de ângulo interno, beleza? Esse cara aqui a gente vai chamar de ângulo interno. Então, a gente vai dar a mesma letra do vértice com um circunflexo em cima dela. Então, a gente vai chamar aqui de ângulo A, aqui de ângulo B e aqui de ângulo C. Então, a gente diz que A, B e C, eles são ângulos internos. E se a gente ver aqui, ó, esse aqui é o prolongamento do segmento BC. Então, ele prolongou aqui. Aqui ele formou um outro ângulo, né? Que juntos eles são suplementares, ó. Aqui ele formou um outro ângulo. Esse ângulo a gente chama de ângulo externo ao C. Então, a gente coloca uma letra minúscula com um circunflexo também. Então, aqui a gente tem o ângulo externo ao C, o ângulo externo ao A e o ângulo externo ao B. Beleza? Se eu juntar esses dois ângulos, eu dou uma meia volta, que são 180 graus. E essas são as partes principais dos triângulos. Quando a gente começa a estudar mais sobre triângulo, a gente começa a ver que eles têm alguns tipos, né? Olha só, eu posso classificar eles de duas formas. Primeiro aqui, quanto aos lados. Ó, um triângulo que tem todos os lados iguais, esse risquinho está dizendo que esse lado tem o mesmo tamanho desse, que tem o mesmo tamanho desse. Então, a gente chama esse triângulo de triângulo equilátero. Ou seja, se eu der nome para os vértices A, B e C, o tamanho de AB, de AC e de CB vão ser iguais. Ó, AB é igual a CB, é congruente, né? Que é congruente ao CA, tem a mesma medida. No triângulo isósceles, se eu for chamar de A, B e C, os vértices, eu vou dizer que AB e AC, eles são congruentes, eles têm a mesma medida, né? Já eu tenho uma terceira reta aqui, um terceiro segmento que não é igual. Então, no triângulo isósceles, dois são iguais e um é diferente. E no escaleno, todos eles são diferentes. Eu não tenho nenhum lado que seja igual. E a segunda classificação que eu posso fazer é quanto aos ângulos. Tomando primeiro um triângulo que tenha um ângulo de 90 graus, esse ângulo de quadradinho a gente diz que ele é um ângulo de 90 graus. Ou ele é um ângulo reto, né? Ele é um ângulo reto. Então, quando eu tenho um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, a gente chama ele de triângulo retângulo.
Quando todos os ângulos são menores do que 90 graus, a gente diz que a gente tem um triângulo acutângulo. E quando um deles tem mais do que 90 graus, pode ver, ó, essa abertura aqui, ela está maior do que essa, então é maior do que 90 graus. A gente chama de triângulo obtusângulo. Beleza, gente? Por hoje é só. Até a próxima.